Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 63. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, o artigo 63 está dentro do capítulo que trata das fundações. Uma fundação ela é formada, né, ela é instituída quando uma pessoa ela quer dar uma destinação a um determinado tipo de bem, né, e através de escritura pública ou testamento ele faz a dotação especial desses bens, ou seja, ele atribui esses bens uma finalidade, especifica essa finalidade e declara como ela deve ser administrada, como esses bens devem ser gerenciados em forma aí de uma fundação. Então, dentro desse processo de formação de uma fundação, pode ocorrer que esses bens que o instituidor quer transformar e colocar como uma fundação, pode ser que eles sejam insuficientes, pode ser que não seja um valor determinado que seja suficiente para formar uma fundação, ou os bens não podem ser suficientes para formar essa situação, tendo em vista as questões materiais, né? Então, essa regra deve ser necessária, deve ser atendida, né? Justamente para que possa existir uma instituição, uma fundação propriamente. Então, a ideia do artigo 63 é preservar a ideia do instituidor de se criar uma fundação propriamente. Cabe ao Ministério Público, então, apontar essa entidade que preencha, a partir do instituidor, esses requisitos de similaridade. Então, os bens não sendo suficientes para formar aquela fundação, ou seja, não é suficiente, é insuficiente e, portanto, não constitui a fundação, esses bens eles devem ser destinados, se de outro modo não dispuser o instituidor, ou seja, se na escritura pública não tiver outro modo que o instituidor quer dar a finalidade para aqueles bens, ou se no testamento não dispuser isso, o Ministério Público ele poderá, portanto, apontar outra entidade, outro tipo de fundação que se proponha a uma finalidade igual ou semelhante. Então, não existe previsão legal quanto ao que se deve ser feito na hipótese de não existir nenhuma fundação com essa finalidade semelhante à que está sendo extinta, né? Então, é algo intrigante, né? O que deve ser feito quando não existir essa fundação que tenha finalidade semelhante? Entende-se, né, conforme Caio Mário da Silva Pereira, né, ele entende, né, que nessa situação deve-se procurar aplicar a regra relativa à herança vacante, né, que implica então a transferência dos bens para o Estado, né, conforme aí o artigo 1822 do Código Civil. Mas ainda há um debate ainda doutrinário sobre essa destinação dos bens insuficientes para constituir uma fundação quando não existir uma fundação que seja semelhante. Mas a regra é essa: havendo o instituidor escolhido os bens e destinado esses bens para formar a fundação, e não tendo a possibilidade desses bens serem suficientes para formar essa fundação, esses bens devem ser destinados a outra fundação que tenha uma finalidade parecida, uma finalidade semelhante. No geral, cabe ao Ministério Público apontar essa entidade, essa fundação que tem essa finalidade semelhante. Então, esse é o artigo 63 do Código Civil.